Começa agora o Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra. E eu sou Daniele Malini, mentora do projeto Biotantra e terapeuta de traumas e casais. Então, continuando a nossa série sobre tabus, hoje vamos falar sobre diversidade. A diversidade no amor, a diversidade em ser quem você é. E eu espero, que a gente possa ouvir muito atenta, e com o coração também. E para isso, convidamos Nathiê. Bem-vinde. Obrigada pelo convite. Bora lá? Bora, adoro. Bom, então vamos falar sobre as novas possibilidades, Porque eu tive uma aula recentemente com Yara Premin, não sei se você conhece, lá de São Paulo, onde ela veio falar sobre gênero e sexualidade. E para mim foi uma mudança radical, assim, foi um salto quântico quando ela propôs uma reflexão de: será que eu já me parei para pensar se eu sou mulher? O que é ser mulher de verdade? E se existe a possibilidade de ser de ter outras faces, de ser tratada de outras formas. Já parou para pensar nisso? Não, eu brigo com isso há muito tempo, sobre essa história de que quem eu sou, mas esse lugar que ronda atualmente sobre o gênero, ele está sendo, assim, uma explosão de autoconhecimento absurdo, porque eu jamais tinha pensado antes, peraí, mas por que eu sou mulher mesmo? E o que é ser mulher? Mas que lugar é esse mais maluco? E o que fizeram? Que cargas isso traz, né? É complexo, mas libertador para mim no momento. Bom, então, Nathi, conta pra gente quando começou suas reflexões sobre quem sou eu, como eu me posiciono na sociedade, como eu amo, como eu sinto prazer. Como foi para você? Tá, então acho que eu vou me apresentar, Sim, melhor. Por favor. Sou Nathiê, sou uma pessoa não binária sapatão. Bom, essas reflexões começaram junto com o feminismo, em 2016. Essas reflexões mesmo, racionalmente, né? Sim. Eu acho que de corpo e de vivência, desde sempre. Sempre foi essa pessoa de questionar gênero. Eu tava pensando nisso, até vindo pra cá. Que eu fui, enfim, pesquisar um pouco sobre isso, sobre a identidade de sapatão, né? Até para falar melhor para vocês sobre isso. Por que eu me considero uma pessoa não binária e sapatão? Eu coloco sapatão não numa questão de orientação sexual, mas é uma questão de identidade. Vai para além com quem eu me relaciono, né? Vai do jeito que eu me expresso, do jeito que eu sou. Então, isso, desde sempre, foi uma questão para mim, assim, tipo, de discutir gênero. Eu nunca gostei de boneca, sempre fui essa pessoa que brincava muito de rua, sabe? De coisas de rua, de fazer exercício, sabe? De jogar, não só jogar futebol, mas fazer coisas de rua. E sempre questionei muito o gênero, acho que desde pequena, na verdade, sabe? Então, para além do momento que eu percebi que eu gostava de ficar com pessoas feminilizadas, vamos dizer assim, eu já questionava isso dentro de mim, né? E isso é complicado, porque a gente tem realmente essa régua, onde de um lado tá o homem, no outro lado tá a mulher, e a gente tem que se identificar em um desses lugares, né? E daí hoje, com todas as evoluções aí, de pesquisa e de reflexões e de identidades, a gente percebe que, na verdade, exatamente, é uma régua onde tem muitas possibilidades. Esse binarismo, esse lugar de homem e mulher, no meio deles, tem todas as possibilidades, né? Isso, para além da relação sexual, isso é de quem a gente é, fala de identidade. O que é ser mulher, afinal? Né? A gente vai considerar sempre o mulher aquilo que o padrão coloca pra gente, né? Então, o seu ser feminino, ser mãe, ter essas obrigações, enfim, né? Vocês sabem do que eu tô falando, né? Então, eu, como uma pessoa socializada como mulher, sempre tive que entrar nessa caixinha, mas sempre foi um lugar não cômodo, sabe? Então, eu me considerei uma pessoa não binária a partir do momento que eu percebi que, desde sempre, eu me olhei no espelho e não falava, não, olha que mulher bonita. Eu não me conseguia colocar nessa caixinha de mulher, mesmo me sentindo sapatão, sabe? Mesmo me sentindo lésbica, né? Então, é isso. Primeiro, eu me identifiquei que eu gostava de me relacionar afeto-sexualmente com outras mulheres, então eu me coloquei nessa caixinha, sapatão. Depois, eu percebi que isso era uma questão de identidade também. Legal. Então, foi uma evolução, né?
eu acho que é de processos mesmo, até de passar o tempo, a gente ficar mais madura, a gente começar a pensar em outras coisas, né? Eu acho que tudo isso tem a ver. Outras referências, eu sou de 88, nessa construção, são pouquíssimas referências que eu tenho de ver lésbicas em TV, ver histórias boas, né? Histórias que deram certo em relação a lésbicas ou pessoas LGBTs. Sabe, tudo que a gente via, né, é muito recente isso, de ter histórias positivas, né, em relacionamentos LGBTs. Isso, estou falando de referências, isso influencia a gente, né? Então, bom, mas é isso, assim, chegou num momento que eu percebi que eu não me sentia confortável nesse lugar de mulher, mas também eu falei, tá bom, então vamos para outro lado, né, com essa cabeça binária, vamos para outro lado. E ser homem é uma coisa que eu posso me reconhecer como um homem trans? Isso faz sentido para mim? Essa expressão de gênero, essa masculinidade? Não, também não. Se a gente colocar nessa binaridade, eu tô mais para esse lado da mulher. Eu quero me reconhecer desse lugar, eu tô mais para esse lado. Então, quando veio aqui no Brasil esse surgimento desse termo não binário, foi o que mais me identificou e que é bem recente. É bem recente para a nossa discussão Militância Brasil, mas também é recente para mim. Então, eu me identifico, a partir desse momento, eu criei esse nome social, que é o que eu... Enfim, quando eu encontro pessoas que já me conheciam antes com o nome de registro, eu falo, né? Eu dou uma enfatizada, por favor, me chama desse nome, porque isso é importante para mim, né? Me coloca no mundo do jeito que eu quero estar, né? Então, enfim, me colocar como pessoa não binária foi uma revolução para mim, e até de questionar gênero. É exatamente isso que vocês estão falando. O que é ser mulher? O que é ser homem? Até quando que a gente vai continuar nessas duas bolhas, né? Do rosa e o azul, né? Tem tantas cores. Vamos aceitar todas essas cores e tá tudo bem, sabe? E é legal você trazer tudo isso, né? Porque quando eu, com 33 anos, entrar agora em contato, apesar de já trabalhar com sexualidade, então é um espaço que é tabu até dentro de quem está tentando desconstruir a sexualidade. Ainda tem no Tantra, né, o tal do Shiva Shakti. Ai, você é Shakti, é feminina, você é Shiva. Quando, na verdade, se você for olhar bem essa sabedoria ancestral de quase 9.000 anos, já existe uma divindade ali, Shiva Shakti, não binária, né, no sentido de integração. Então, você fala, caraca, onde a gente se perdeu nessa leitura social, religiosa, né? Então, eu tenho ficado muito encantada de ver na própria filosofia essa integração, onde você não tem que ser um, nem tem que ser outro. Você é o que você é, né? Mas parar para refletir nesse universo de possibilidades, né? O quanto... Cara, quando a gente é concebido... E já sabem o nosso sexo lá com ultrassom e a quantidade de coisas de pacote. Tá aqui, literalmente o seu papel, né? Como um personagem num teatro, né? Tá aqui o seu papel. É assim que você fala, você come, você se veste, você ama. Sua caixinha, né? A sua já te colocam na sua caixinha, né? Caixinha ainda não é bonito pra essa atrocidade que fazem, né? Então, pode falar. Eu fiquei, assim, super curiosa com algo que você trouxe. Que você falou, eu me identifico como não binária. Sim. Não binária sapatão. Sim. Então, para mim, existem ainda caixas aqui. Porque no senso comum ainda, o que se tinha de concepção eram que apenas 2 pessoas que se identificam como mulheres podem se denominar quando se relacionam como sapatão. E como entra agora esse lugar? Ajuda a gente a entender, abre as nossas caixinhas, como não binário, se transforma, coloca-se nesse lugar, me ajuda. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta. Tá. A sua confusão foi nesse sentido de eu colocar sapatão como identidade. É porque... acho que vou fazer essa introdução, né? Vai. Porque até então... Peraí, corta a minha parte. Não, pode voltar. Porque até então, até pesquisando, né? Agosto, mês da visibilidade lésbica, tem o dia do orgulho lésbico, né? Dia 19, dia 29, o dia da visibilidade. Até então, se você falar com qualquer pessoa, né? Principalmente dos 40 para cima... Quando fala gay, já tem uma caixinha, né, estereotipada sobre quem é o gay e quem é a lésbica.
Então, você falando de quando criança já brincar com coisas ditas de meninos, né? Eu também, cara, eu jogava muita bola. Então, tipo, meu pai já chegou uma vez e falou: Nossa, eu acho que você é lésbica, né? Só pra você jogar futebol, por exemplo. Exato. Meu marido, quando eu comecei a não querer sexo com ele, meu ex-marido, e comecei a ir no círculo de mulheres, não, porque é lésbica, é um encontro lá de mulheres para se pegar. Então tem todo um estereótipo também sobre ser lésbica, ser sapatão. E aí eu vejo nas redes hoje uma galera influencer, né, da comunidade LGBTQIA+, também falando, porra, porque eu sou sapatão, eu tenho que agir, ser assim, assim, assado, não posso ser feminina, né, ter esses códigos do feminino. Então, até dentro desse núcleo, a gente percebe que tem um estigma, né? Porque você é sapatão, tem que ser assim, assim, assim. Aí agora você traz uma outra possibilidade que é, não, eu sou não binária. E aí? Tá. As pessoas vão ficar confusas. E aí a gente precisa abrir, né? Tá, você tá falando mais dessa questão de estereótipo mesmo. Estereótipo. É isso? Tá. Exato. Eu mesmo fui a que empinava pipa pra caralho. Então. E aí as pessoas viam, não, essa menina não tem mais jeito, né? Sim. Tá, eu vou falar acho que um pouco mais sobre essa questão do não binário, né? Então, quando a gente fala da não binariedade, se você jogar na internet, por exemplo, ou conversar com outras pessoas, você vai descobrir que é um termo guarda-chuva, onde tem outros conceitos dentro disso. Eu, Natia, me considero uma pessoa não binária e sapatão. Tem outras pessoas que consideram a gênero, uma pessoa não binária a gênero, que não querem se colocar em nenhum gênero. Colocam até como neutras, assim. Eu não sou homem nem mulher, nem não binário. Porque, querendo ou não, acho que o não binário entra como terceiro gênero, tá? Vamos pensar dessa forma. Então, as pessoas a gênero não querem entrar em nenhuma dessas caixinhas. Querem só ser. E tem as pessoas do gênero fluido, que são as pessoas que consideram que pode me identificar como homem e mulher, mas eu sou fluido. Entende? Então, tem essas 3 caixinhas aí, vamos colocar como caixinha, que eu acho interessante a gente entender. E daí, quando eu coloco o sapatão como identidade, é exatamente nesse lugar de sair do estereótipo. Eu acho que é a quebra do estereótipo mesmo. Quando a gente fala do LGBTQIA+, e percebe que tem todas essas possibilidades de letras e palavras, na verdade, não só letras, né, que são siglas, são palavras, são existências, né? Por isso a importância, sim, de falar LGBTQIA+. E o mais entra um mundo de possibilidades que a gente ainda está descobrindo, né? A importância das palavras. Então, a importância das palavras, a importância das caixinhas. Hoje a gente se coloca nas caixinhas para um dia, a pretensão nossa é que a gente não precisa mais colocar, né? Mas hoje, como a gente tem esse padrão binário e tem esse padrão patriarcal, cis heteronormativo, a gente precisa entender que existem mais caixinhas. Exato. Então, a gente hoje precisa falar, sim, sobre outras caixinhas e muitas, e múltiplas, e muitas cores. Mas a intenção é que um dia a gente não precise mais. Mas a gente não consegue dar esse passo se a gente não considerar todas essas letrinhas, entende? Então, eu acho que é exatamente o desafio que a gente propõe quando a gente discute gênero, mesmo dentro do feminismo, mesmo dentro da não monogamia, de todas essas outras teorias que estão vindo, é sair do estereótipo. Não existe estereótipo, né? Não é para existir, na verdade, entende? Não dá, porque senão a gente já julga, né? Já é um julgamento. Dentro da militância LGBT, a gente separa em 3 ciclos, assim, vamos pensar, que é a identidade, a expressão de gênero e a orientação sexual. Então, a expressão de gênero, eu acho que é uma chave muito importante para a gente pensar nisso do estereótipo, que é como a gente se expressa. Então, como a gente se veste, como a gente senta, como a gente fala, entende? Se tem uma pessoa masculina, mas que é afeminado, já vai ser julgado como gay. Não importa, a gente julga isso. Essa expressão tem muito a ver com essa questão do estereótipo, sabe? E a gente mostrar que a expressão de gênero não tem a ver necessariamente com a identidade da pessoa e com a orientação sexual, que são coisas separadas e particulares, entende? Quebra muito esse estereótipo, né?
Isso é maravilhoso. Então, isso é uma coisa que vai para além do LGBT, é isso. Vocês podem se identificar com pessoas cis, mulheres cis, heterossexuais, mas vocês podem jogar bola e vocês podem... Não, não faz o menor sentido a gente colocar nessas caixas, né? Algum momento, não sei, foi mais fácil, teve uma influência muito patriarcal, e a gente começou a construir isso, e isso veio o julgamento, né? E o bullying, e as coisas também, consequências que esses julgamentos... trazem, né? Então, acho que a gente tá na hora de repensar isso, sabe? Tipo, não existe estereótipo. Vamos parar de pensar nessa caixinha? Né? Quando eu comecei a estudar mais sobre a vivência LGBT, me entender mais como pessoa LGBT e entender toda essa diversidade, por exemplo, ainda me incomodava ir num lugar e não saber se aquela pessoa que eu tava vendo era homem ou mulher. Tá, isso eu tô falando isso antes da não binariedade, antes dessas questões, né? Sei lá, 10 anos atrás. Eu ainda frequentava, né, já frequentava espaços LGBTs, mas ainda me incomodava esse lugar. E eu sei que incomoda, gente, incomoda, é um senso comum isso. Você precisa olhar para uma pessoa e você precisa saber se é homem ou mulher. Controle, né? Não existe uma questão intrínseca ali que você precisa? Até também para se relacionar, vamos supor assim. Que aí a gente está acostumado nessa zona de conforto desconfortável, né? Acho que talvez seja por isso que misture tanto identidade, amor, enfim. Eu me identifico, tal, e amo X, Y, Z. Aí eu chego ali, como agora eu flerto, como agora eu me aproximo, como agora eu posso ou não posso. Então, as pessoas estão numa zona de conforto, e aí já entra também o nosso trabalho nessa questão de tratar a sexualidade com naturalidade, e aí, né? O que você gosta? O que você quer? Com quem você se relaciona? Não. É mais fácil olhar, deixa eu ver se ela tá de rosa ou não tá, se ela tem aquelas características da comunidade LGBT, se eu posso chegar ou não. Então, uma aluna falou isso pra gente, né? A gente tava discutindo sobre isso, e ela falou, porra, é a gente que tá errado de não querer sair dessa porra, dessa zona de conforto. De ter que olhar e saber tudo e controlar tudo. Meu, se você tem respeito, sabe chegar em alguém com respeito, né? Respira grande, vamos lá. Sim, e eu acho que também a gente vai entrar nessa discussão de relações, né? Sabe? Tipo, eu acho que a partir do momento que eu entendi que eu poderia, além de ser não binária, colocar essa palavrinha aqui, sapatão, que eu me identifico, sim, mas como identidade, não orientação sexual, também abriu um campo de possibilidades pra mim, sabe? Sinceramente, eu acho que eu não quero colocar nenhuma caixinha de orientação sexual, sabe? Tem pessoas e trejeitos, expressões de gênero, vamos dizer assim, que me atraem mais. Sim, me atrai mais de querer, não sexualmente necessariamente estou falando, sabe? De querer me aproximar, de querer estar junto e tal. Então, acho que também... Por que a gente precisa colocar nessa caixinha de orientação sexual? A gente não gosta de pessoas, né? Daí eu converso muito com as amigas heterossexuais, cis heterossexuais, que elas falam, não, mas eu gosto de homem. E daí na minha cabeça já vem, tá bom, amiga, mas o que é homem pra você? Porque hoje a gente percebe que os homens, grande parte, estão até doentes, assim, né? Pela sociedade, pela toda a cultura que foi criada, né? Com machismo, com as opressões e tudo mais. Eles, inclusive, não são pessoas legais. Você gosta de um pênis? Pênis, então, a gente não precisa ser homem pra ter pênis, mas a gente já sabe disso. Você gosta dessa atitude masculina? Também não precisa ser homem. Entende? Então, a gente começa a questionar tudo isso, inclusive as relações. Legal. Né? No fim das contas, volta aquela história. A gente gosta de pessoas, né? Sai dessas caixinhas, sabe? Principalmente quando a gente fala de relações, né? Eu acho que vocês podem também falar sobre isso, assim, tipo... A gente gosta de pessoas, então... Eu me senti atraída por aquela pessoa, mas eu percebi que ela tem uma expressão mais masculina, que não convém comigo, e daí o que as pessoas vão falar se me vêm com ela? Exatamente. Não dá. Então, eu vou deixar de me relacionar por isso? Exatamente. Eu tô preocupada se ela tem um pênis ou uma vagina, enfim, entende? Então... É isso, a gente conseguir chegar nesse lugar de repensar tudo, né? São muitas coisas. Interessante você trazendo, que também tá abrindo assim, tipo, né? Vai abrindo outras caixas aqui. Quando a gente estuda sexualidade, a gente começa a ver os códigos que me levam a se sentir atraída por alguém. Então, muito se fala dessa coisa do complexo de Édipo, né? E eu percebo nos meus crushes muita semelhança com o meu pai. Mas aí eu parei para pensar agora, e o que tem da minha mãe? Nessas atrações, nesses códigos
de querer estar. E eu fiquei, porra, é verdade. Por que a gente, mais uma vez, vamos construir também essa caixinha, né, da psicanálise, das teorias, de é só pai. O que tem da minha mãe ali, né? Daqueles códigos da feminilidade, de tudo. E tem, cara, não tem. Eu fiquei aqui agora brisando altas horas. Sim. E aí, além disso, de também sair dessa coisa de que eu não tô presa a isso. Eu tenho essas referências de pai e mãe, de pessoas ao redor, porque também a gente começa a ouvir histórias dos clientes, começa a ver aquela amiga da minha mãe, aquele tio, que afetou minha sexualidade. E eu também agora posso construir minhas próprias referências e experimentações. Então, eu acho que é isso que também é muito maquiavélico, né? A gente não se poupar a experiência. Então, você tem que comer arroz e feijão para sempre. E ficar feliz ainda que você está comendo arroz e feijão. Sim. E aí, Porque seu pai e sua mãe ensinaram assim, mas se você for experimentar lentilha e eles julgarem, vai ser um problema. Né? Enfim, então, o que eu tô falando aqui, eu sei que é complexo e é uma coisa que a gente tá ainda questionando, sabe? São formas de se relacionar, formas de ser quem a gente é, na verdade, né? É sair muito... Eu acho que o principal é entender que a gente vive num lugar onde colocaram isso pra gente, a gente já nasce nessas caixinhas, mas tem muitas possibilidades. Tem muitas outras escolhas, muitos outros caminhos. E isso precisa cada vez mais ficar naturalizado. Não dá mais para esconder, né? Isso tudo que a gente está trazendo, essas palavras, essas teorias, tudo bem, aqui principalmente no Brasil, é ainda uma discussão muito recente, mas a gente sempre existiu. Os LGBT sempre existiram, né? Não é de agora, entende? Então, a gente precisa falar mais sobre isso e naturalizar isso, sabe? Quando vocês falam tudo isso, né? Você trouxe referências, pai e mãe, né? Se a gente olha na essência da criança, ela não tá amando a mãe ou o pai, o feminino e masculino nesse lugar. Ela tá, uau, como essa atitude me seduz. Sim. Como isso me nutre, como isso me faz sentir amado. Porque no fundo, é tudo sobre você, não sobre o outro, né? Sim. Então, daqui a pouco, realmente, a gente está buscando referências de amor, de sedução, de nutrição, do que é essencial para mim. Então, não tem a ver com o que cada um pertence, a cada caixa que pertence, né? Sim. Então, essa liberdade, ela já existe, porém, a sociedade não deixa isso acontecer. Ela vai tentando doutrinar cada um nesse lugar de poda, né? Sim. E aí, você falando sobre o estereótipo, a forma de amar e de se relacionar, de estar no mundo, eu gostaria de perguntar, então, e ainda mais que você me falou assim, a importância das letrinhas, porque é isso que vai trazer, pelo menos, possibilidade das pessoas entenderem que existem formas de ser, né? Porque se isso não existir, todo mundo ainda fica congelado num campo traumático. O que, então, a palavra sapatão significa? Traz isso, por favor, de conhecimento para mim. Dentro do que você sabe, sente e vive. Na verdade, é isso, né? Sapatão é uma palavra que foi bem estereotipada e foi colocada num lugar ruim, né? Então, era um xingamento. Era. Até hoje, para muitas pessoas, na verdade, né? Então, eu, assim como outras pessoas que eu conheço, a gente começou a se apropriar dessa palavra e falar, tá bom, eu sou assim. E aí? E daí a gente começa a colocar um novo significado, né? Transforma aquela palavra que seria um xingamento em uma apropriação positiva, né? Então, quando eu falo sapatão, é exatamente para gerar esse incômodo, que eu sei que no senso comum há um incômodo com essa palavra. E muito nesse lugar de identidade, né? Eu acho que dessa minha expressão de gênero, onde, sim, eu posso algum dia usar vestido, mas outro dia eu vou estar sendo lida como masculina, e eu sei que isso para a sociedade é uma coisa, mas é para mim. Exatamente, eu acho que isso que você falou. É uma coisa muito nossa, é uma coisa muito interna. Mas tem esse lado que a gente vive na sociedade, então sempre é uma troca, né? Eu sei que eu saindo desse jeito, muitas vezes eu vou no mercado e vão ficar na dúvida se eu sou homem ou mulher, principalmente quando eu uso binder, alguma coisa que esconde mais os peitos, as pessoas ficam confusas. E eu
hoje já acho legal isso, essa confusão. Eu também me coloco como uma pessoa não binária também para questionar essas questões de gênero, sabe? Então, quando eu me coloco sapatão e eu coloco isso como identidade, vai muito nesse lugar, assim, de libertação, eu acho, sabe? Como eu falei, vai para além da orientação sexual. É uma coisa de identidade de expressão de gênero. Acho que eu coloco muito nesse lugar. E de falar, eu não me considero nem homem nem mulher, né? Mas ainda é complexo, porque é isso, a gente está num mundo binário. Então, não só os banheiros, como tudo é binário, né? Então, quando é para escolher, eu me identifico mais como mulher, e daí eu vou no banheiro feminino e tudo mais, entende? Mas é uma questão que eu acho que precisa ser cada vez mais falada, pra gente perceber que existe muitas possibilidades no meio desses dois extremos, vamos dizer assim, né? Que é o masculino e o feminino. Então, eu acho que se identificar com essas caixinhas, às vezes, né? E se unir nessas comunidades é muito positivo, porque eu acredito que seja um resgate também da própria força, sabe? No sentido, assim, de eu vejo que, ok, quando eu tô sozinha no meu núcleo, mulher, mãe, né? E aí eu sou uma mãe diferente sozinha. E quando eu entro numa comunidade de mães, onde a gente partilha dores e reconhece a própria força, a própria resiliência, eu fico falando, caralho, eu sou mãe, né? E eu acredito que em outros núcleos são muito massa, assim como terapeutas tântricos, não sei o quê. Então, assim, eu percebo que o adoecimento está justamente em se identificar com aquela caixa e não permitir mais acessar outras pessoas, se relacionar com liberdade, com respeito com outras, acreditando que essa caixa é uma verdade absoluta. Sim. E que a partir de hoje todo mundo tem que ser não binário. Não, mas espera aí. Vamos respirar. Diversidade é diversidade. Né? Assim como a gente tem um DNA diferente, uma digital, um olho diferente, cada um tem sua própria alquimia e precisa ter essa liberdade. Mas eu reconheço que as comunidades, elas são importantes, né? Desde que elas não se fechem para o que está rolando lá fora, né? Que, infelizmente, é justamente isso que a gente tenta combater, né? As comunidades religiosas que acreditam que é a verdade absoluta, inclusive, se dão o direito de fazer guerra para achar que essa verdade é suprema, né? Então, como é fluir e encontrar também esse núcleo de dar colo, né? Eu sei que aqui as pessoas vão respirar comigo e vão me acolher quando eu preciso. Eu vou ter uma rede de afeto, uma rede de apoio para conseguir sobreviver a tanta violência, porque, afinal de contas, até estava lendo os indicadores, é crescente também, não só para trans e travestis, né? A questão do homicídio mesmo, que mulheres, para mim, também foi uma surpresa. Falou, as lésbicas também são mortas todos os dias. Sim. E aí, como a gente olha para isso sem cair no tabu, né? Não vamos olhar. Tabu vamos olhar, vamos abrir essa caixa e ver que tem gente morrendo por ser quem é e por amar pessoas de um jeito diferente, cara. É muito pesado isso. Sim, sim. Morrendo, não, é que você falou especificamente das lésbicas, né? Mas das LGBTs em geral, né? Não só morrendo, como se suicidando, não só morrendo por terceiros, como se suicidando, e como é uma grande população de rua, porque são expulsos, né? Enfim, é isso. A gente tem que tirar desse lugar de tabu, porque, gente, não faz mais sentido ser, sabe? Então, né, teve algum momento que vocês estavam falando que eu lembrei de uma história de uma professora. Eu fui dar uma palestra junto com outras pessoas do coletivo que eu faço parte, LGBT. Uma palestra numa escola estadual. E daí era para os professores, para falar sobre LGBT. Isso faz alguns anos. E daí eu lembro que ela chegou depois da palestra e veio super feliz, assim, mostrar como ela estava sendo aliada LGBT, porque tem um aluno dela, não lembro a idade, mas pré-adolescente, que sofria bullying na escola por ser afeminado. E ele já se considerava uma pessoa gay, né? Porque é isso. É legal falar, vamos voltar nos estereótipos. Não é porque ele é afeminado que ele é gay. É uma questão da expressão de gênero dele, uma questão das influências sociais, enfim, uma questão dele. Isso não necessariamente quer dizer com quem ele vai se relacionar ou deixar de se relacionar. Mas, nesse caso, ele já se colocava como um menino gay. E ela se colocou como uma aliada, falando para ele não ser assim na escola. Ele não mostrar
esse lado feminino na escola. Senão ele ia sofrer bullying sempre. E isso era o único jeito dele parar de sofrer bullying, é ele mudando o jeito dele, né? No final das contas, é isso que ela disse. E ela colocando meio que como se ela quisesse proteger ele. Para ela, essa foi a proteção. O recurso que ela tinha. Então, mas totalmente errado, né? É exatamente essas podações que a gente vive durante a vida que faz a gente querer viver nos nossos guetos e não conseguir sair para a sociedade, respirar e trabalhar. Porque todo momento a gente está sendo podado. Seja dentro de casa ou fora, sabe? Então, o que seria o certo dessa professora fazer? Ela acolher ele, mas conversando com esses outros meninos e falando, olha... Trazer educação sexual. Você não tem nada a ver com isso. Vocês que estão fazendo bullying com ele, vocês não têm nada a ver com a vida dele. Deixa ele, né? Por que vocês estão fazendo essa conversa com os agressores? Exato. Vamos colocar nesse lugar. Não com quem está sofrendo agressão, né? Porque, com certeza não é a primeira poda que esse menino teve e que vai gerar influências na vivência dele, sabe? A gente, como pessoa LGBT... Aqui no Brasil, a gente perde muito, assim. A gente tem que toda hora ficar pensando nas coisas que a gente faz, como que a gente se veste, né? Vai para além da identidade. Hoje, estou empoderada o suficiente para me colocar dessa forma com vocês, para falar sobre isso, para me vestir do jeito que eu quero. Mas não é todos os dias que eu acordo assim, sabe? Não é sempre que eu quero falar sobre isso. Às vezes, a gente só quer ser, sabe? E não, a gente tem que sempre... Então, mesmo que a gente se sinta dessa forma, a gente não pode ir pra rua se expressar dessa forma. Porque a gente tem que pensar qual tipo de consequências violentas a gente pode ter, sabe? Então, é muito complicado. Então, até é isso. Se você não é LGBT, mas quer ser um aliado, nunca pode ninguém, sabe? Tipo, converse sobre isso, pesquise mais sobre isso, né? Estamos em todos os lugares. Pessoas que têm filhos... É uma possibilidade os filhos, filhas, filhos serem LGBTs, e isso não é para ser uma surpresa se isso acontecer, sabe? Tipo, porque a minha mãe mesmo, e eu conheço muitas pessoas LGBTs que estão nesse lugar de... sempre foi tranquilo, se você for lésbica, tudo bem e tal, mas quando a coisa bate na porta, é diferente. E às vezes é uma proteção de, tipo, eu tenho medo do que pode sofrer na rua, tenho medo do que, né... Sim, mas a gente só muda se a gente enfrentar isso, né? Elucidando sobre isso. E acho que ainda ontem eu acompanho alguns perfis de homens trans. Eu vi um trabalho muito lindo lá no Rio de Janeiro, onde eles montaram um ponto. Depois eu vou colocar na legenda aqui para vocês acessarem. É um ponto de acolhimento público. Então é tipo um stand que tem toda a bandeira e tal. Onde ajuda a fazer o trabalho com nome social. Tem diversos trabalhos ali de educação mesmo sobre a comunidade. E, inclusive, tinham alguns produtos, blusas e tudo mais, onde eles deixavam o stand aberto para a galera que produz esse tipo de material, para poder vender gratuitamente. Então, informação. Eu acho que a gente precisa levar a informação e apresentar para a comunidade toda, né, para a sociedade, quais são os recursos a serem trabalhados. Assim como a gente precisa de recursos para ensinar sobre sexualidade nas escolas, eu acredito que a gente vai fazer ainda alguns episódios sobre isso, falando sobre educação sexual. A gente está munidos, né, de material mesmo, de falar, ok, como eu deixo esse ser livre para ser quem é, garanto a segurança dessa pessoa e vou dando o apoio, o recurso, onde tem psicóloga, onde tem, né, todo um aparato social para a gente se entender, porque acredito que sair do armário literalmente seja muito desafiador, né? Sim, sair do armário é um movimento, literalmente um movimento muito desafiador e cada um tem seu momento, né? Mesmo hoje tendo, por exemplo, crianças trans, né? Crianças que já se identificam como trans, ainda sair do armário para a família, sair do armário para a sociedade, entende? Tem muitos movimentos por ser tão tabu, por ser tão opressivo ainda, sabe? Enfim. Recentemente até vi isso, desculpa, sobre agora os pais também, né? São metralhados juntos, né? No sentido de você está apoiando, você está incentivando essa criança a ser assim. Já me perguntaram por inbox. Não, verdade, né? Faz o menor sentido. Então,
o bancar isso todos juntos, né? Todos juntos, para poder... não é só quem escolhe sair do armário, né? A gente tem que estar ali de braço aberto para receber e sustentar, assim como a gente falou no outro episódio, né? Ser colocado à margem junto, vamos lá? Mas a gente vai trazer de volta, né? Vocês falando me lembra muito a história que Elo Lulo, que nós tivemos uma aula de linguagem neutra e fizemos um podcast, né, com Elo. Ela é professora, Elo é professora. E professore, boa. E na escola, quando ela levou a linguagem neutra, quando Elo levou a linguagem neutra, teve alunos que ficaram encantados, literalmente, ali. Falou, finalmente, tô sendo viste, tô sendo, assim, amado, reconhecido, tal. E quando a direção soube, Elo sofreu pressão. Quando os pais dos outros alunos souberam, foi pressão até ela, literalmente, até Elo literalmente ser demitido. Sim. Então, é um lugar, assim, de muita pressão para não existir, para não acontecer. E eu mesmo fiquei aqui, enquanto vocês iam falando, eu falei, meu Deus, falar sobre educação sexual, para mim, é tipo um lugar, tipo, tá bom, eu vou sofrer uma apedrejada ali, feito Madalena, mas não vou sofrer perda de vida. Agora, esse lugar que a gente abraça maior ainda sobre LGBTQIA+, é um lugar de, infelizmente, a gente falar sobre perder vida até. É ameaça de morte. Sim. Então, olha o tamanho da repressão, não é? E que é tabu absurdamente, assim, talvez eu diria um tabu que não é só o lugar de não validar, não existir, não ver, mas de você perder sua vida. Merda, isso é muito grande. Muito doloroso. Essa brincadeira de corrigindo uma outra, porque eu acho que assim como aprender uma outra língua, inglês e tal, eu lembro que minha professora de inglês ia lá e eu falava e ela corrigia e a gente vai respirando grande. Meu filho hoje aprendendo português, né? Desde pequenininho também, ia falando, ia corrigindo, ia tratando isso com amorosidade. Então, para quem não sabe, existe, pode falar um pouquinho, né, da linguagem neutra hoje sendo estudada, tentando ser implantada por pessoas que estudam comunicação, né, para também abraçar essas novas, né, entre aspas, realidades. Sim, eu acho legal você falar e eu até vou propor para vocês, assim, como a gente está falando de ser aliado e até as pequenas coisinhas já ajudarem bastante, né, a gente como comunidade LGBT. Não só a gente, mas acho que a discussão de gênero, na verdade, é ajudar a sociedade a ser uma sociedade melhor. Na verdade, é isso. Essa questão dos pronomes, né? Então, no começo eu não falei, mas meus pronomes que eu me identifico é elo delo ou ela dela. Então, vocês podem me chamar no feminino, como vocês estão me chamando desde o começo. E qual que são os seus pronomes? Ela dela. Meu. O seu. Ela dela. Mas eu tô aqui, tipo, e aí? Né? Questionando. Eu achei interessante falar isso e até eu provoquei vocês e quero propor que vocês façam isso com os seus convidados, convidadas e convidades, sempre. Exatamente pra gente naturalizar isso. Mesmo que seja uma pessoa que tenha essa expressão de gênero mulher cis ou homem cis, né? Sempre para naturalizar essa questão do pronome não é para ser uma pauta LGBT, é para ser uma pauta de todo mundo, né? Que é isso, volta naquela questão do estereótipo. É um jeito da gente mostrar que a expressão de gênero da pessoa não quer dizer como ela se identifica, né? Não quer dizer, a gente não sabe nada. Eu acabei de te conhecer. Como que eu vou saber como você identifica, como que você se relaciona? Eu posso te conhecer com o tempo, né? Ou você pode me falar ou não. Mas pelo menos os pronomes, para eu te chamar do jeito que você se sente mais confortável, é uma coisa que a gente precisa naturalizar, sabe? Então, é isso. Porque é ainda muito triste, né? Ouvir as pessoas falando, mas isso é frescura. Agora mudou a língua portuguesa. Eu lembro que falaram isso uma vez acho que a Pablo, né? Olha que quebra, né, do português
patriarcal que veio aqui e dominou nosso país, né? A Pablo começou a trazer isso, né? Tipo, não, agora a Pablo vai mudar a língua portuguesa. Gente, só respira grande, sabe? Vai lá e as pessoas se sentem confortáveis assim, ok, não tem a ver comigo, tem a ver com ela. Se eu posso fazer o mínimo, porque é o mínimo do mínimo do mínimo, chamar essa pessoa pelo nome que ela quer ter. Sim. Tratar do jeito que ela quer, né? Ser tratada. E aí eu pergunto, é um prazer quando alguém se comunica dessa forma com você? É um prazer quando as pessoas me chamam pelo nome que eu escolhi, sim. É um prazer. O Natier, por exemplo, sim, com certeza. Gente, se a gente fala sobre pode prazer, pelo amor de Deus, você quer gerar prazer? Começa por aí. Sim, exatamente, é isso. É um prazer e é muito importante pra mim. Eu me sinto mais eu, sabe? Nesse lugar mesmo. Legal. Você trouxe um material maravilhoso. Por favor, conte para nós. Então, como eu sabia que a nossa conversa ia ser mais sobre, né, a vivência LGBT, eu tô lendo esse livro que chama Vidas LGBTQIA+, Reflexão para Não Sermos Idiotas, da Mariana Serrano e da Amanda Claro. É um livro que eu super indico, eu tô lendo ainda, mas ele fala sobre tudo que a gente falou aqui, mas trazendo referências, trazendo vivências delas também. Eu tô achando muito, muito interessante. Até tô vendo se eu consigo trazer ela pra Jundiaí. Vamos ver. Ó, se vocês quiserem dar uma olhada. Super indico. Legal. Mas pra isso, né? Se vocês quiserem conhecer mais essas letrinhas, entenderem mais essas vivências, eu acho que é um livro que não é grande, né? E ele é bem direto, assim, e didático. Perfeito. E eu trouxe o Desafio Poliamoroso por uma nova política dos afetos, da Brigitte Vassalo, que ela não é brasileira, mas ela tem vários livros já com essa pegada da não monogamia. Então, ela discute relações, né? Como formas de relações saindo da monogamia, saindo do estereótipo heteronormativo, assim, sabe? Então, é um livro que eu também tô lendo, mas que já abriu tanto a minha cabeça, assim, eu percebo que eu sou essa pessoa que gosto de ler livros teóricos, mas eu preciso viver. Então, eu leio, mas eu preciso vivenciar aquilo. Então, por isso que eu demoro, às vezes não acabo de ler, mas se aquilo faz sentido para mim, eu preciso colocar isso em prática e ter essa percepção nas outras pessoas. Então, por isso que eu ainda estou lendo, estou ainda nesse processo, mas são 2 livros que eu super indico e que está mudando muito essa minha percepção com as relações, com as coisas, né? Então, a não monogamia também é uma questão muito complexa e muito atual, que precisa ser falada, que é essa questão de como se relacionar com as pessoas, né? Enfim, então, eu super indico, se vocês quiserem pensar um pouco mais sobre isso também. E eu gosto muito, quero até da gente marcar depois de fazer um episódio sobre não monogamia, porque por uma nova política dos afetos, não é? Por uma nova política de como amar uma mulher e um homem, né? Sim. De identificar, a gente brinca que somos maridas, porque só falta o sexo, porque o resto é tudo. É tudo de uma relação, é tudo. Né? Então, como é tirar o homem ou a mulher do centro da sua vida, né? A relação ali, binária, e começar a dar mais valor por essa rede de afetos, né? De cuidar de cada pessoa com afetuosidade. E eu gosto muito da palavra afeto, porque afeto é aquilo que afeta, né? A gente tem que estar muito conectado com o nosso corpo, não só com a mente, né? Que fica ali. Eu gosto daquela pessoa porque ela tem aqueles códigos, né? Como você falou, né? Porque se eu não gostar, se eu gostar de outra, né? Diferente disso, é você julgar. Não, é a mente que está aqui, né? Quando a gente fala de afeto, é esse corpo. Peraí, diante desse ser que eu não entendo de rótulos, que eu não consigo identificar se é homem, se é mulher, se... Enfim, o que é. Mas meu corpo está sendo afetado por esse ser. Sim. Então, adoro a palavra afeto. Sim, é isso. Questiona muito isso. É exatamente isso que você falou, de sair dessa relação nuclear e entender as outras relações como tão importantes quanto. Independente se tem uma relação afeto-sexual ou não, né? Se o sexo está inserido ou não. Então, é isso, gente. Falar sobre não monogamia não é sobre transar com mais pessoas. Não é mesmo. Não é polifudência. Não é. Se você pensa dessa forma, não é isso. Pesquise um pouco mais, sabe?
Porque, pra mim, isso é passar pano pra uma atitude zoada que você quer, né? É um jeito de fazer... É pensar em você de uma forma muito errada, né? A gente tá falando de não monogamia é para abrir possibilidades, né? Então, eu achei bem interessante, assim. Então, fazendo pensar bastante sobre minhas relações, sabe? Então, Nathiê, gratidão por trazer luz, né? Porque tem muita coisa que fica nas sombras por culpa dos tabus. Espero que o pessoal que ouviu, está vendo a gente aí, compartilhe com as pessoas que vocês amam. Informação, né? Consciência. Bora abrir a mente, porque como até quem está ouvindo pelo podcast não dá para ver, mas achei incrível essa capa do Vidas LGBTQIA+, porque tem um planetinha aqui, né? Então são novos universos, não é só um planetinha, né? Eu uso dizer que cada pessoa é um universo, né? A ser explorado. E a gente precisa ter essa postura de um desbravador, não alguém que coloniza, né, um outro universo. Sim. Mas que tenha coragem e abertura para conhecer o novo, né? Se você curtiu, gente, compartilha mesmo. Estamos nos canais do YouTube, do Insta. Joga sementinha, ajuda a educar, trazer educação sexual, educação de prazer, de respeito e amor. É importantíssimo para essa sociedade. E obrigadi, Nathiê. Obrigada a cada um presente aqui. Quer deixar uma última palavra? Acho que eu só queria agradecer por vocês trazerem essa discussão para o programa, né? Acho que a gente pode, num segundo episódio, falar sobre sexo. Eu topo. Mas, enfim, eu acho que é isso. Seja aliado, vamos falar sobre diversidade. Estamos em todos os lugares mesmo. Então, a gente precisa naturalizar mais isso e deixar de ser um tabu, né? Espero que saia desse lugar do tabu em algum momento, sabe? A gente luta para isso. Obrigada. Gratidão.